Boa noite, amada igreja. Boa noite, amada igreja. Jesus é meu amigo. Oh, glória. Eu queria que você abrisse nessa noite a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 25, versículo 8. Eu quero dizer para você mais uma vez que aqui não tem palavra encomendada, tem palavra revelada. Essa palavra foi revelada no dia 9 de março de 2025 e ele mandou pregar hoje. Só para você ter uma ideia. Como é que rola a nossa intimidade com ele. E aí ele nos deu esse tema glorioso que é o caminho certo. Viu? Para ministrar na tua vida nesta noite. Vou perguntar isso aqui, qual é o caminho certo? Você já ia dizer, mas ele quer falar de muitas escolhas que você faz no dia a dia da sua vida. É isso que ele quer mostrar através dessa palavra nessa noite. Para que você tenha a convicção do caminho certo. Então, Salmos capítulo 25, versículo 8. Vamos ver o que diz para nós nessa noite. Bom e reto é o Senhor. Por isso, aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Pai Celeste, muito obrigado por essa palavra rema de poder que tu nos traz nessa noite. Uma noite especial, como todas as noites, na tua presença. Mas hoje, Pai, noite de celebração desse memorial glorioso que nos traz à memória os 3 marcos da igreja. Que tu possa estar tratando com ele e com ela nesta noite, revelando aí, Senhor, a tua graça, a tua paz, a tua verdade sobre esses corações que hoje se dispuseram a vir à tua presença. Por isso eu coloco nas tuas mãos, não só os que estão no templo, mas também os que estão pelo canal Renascer nessa noite. Tu vem estar tratando com cada um, para que a tua graça seja revelada e eles venham viver o que eles precisam viver diante da tua presença, que são grandes coisas, Pai, grandes resultados, grande tratamento, grande aprimoramento, porque na tua presença tudo é grande, Senhor. Porque tu não nos dá coisas faltando um pedaço, tu não nos dá pela metade, tu não nos dá coisa enferrujada, tu não nos dá coisa empoeirada, cheia de teia de aranha, mas o que tu nos concede, Senhor, é o melhor. Creia, meu irmão, minha irmã, Deus tem o melhor para você, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Basta você querer, porque Ele não força a barra contigo, mas simplesmente te faz um convite. E o convite dele para você nessa noite é trilhar o caminho certo, correto, o melhor caminho, na presença dele, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Maravilhoso estar com você aqui nesta noite, né? Noite de festa na presença do Senhor, e temos visto o agir de Deus sobre toda a igreja. Então, ao olharmos para esse texto aqui da palavra, o caminho certo, esse tema maravilhoso, né? Ele nos mostrou, através do salmista, que bom e reto é o Senhor. Por isso, ele aponta o caminho aos pecadores. Ou seja, ele indica a direção certa para quem quer, ele dá o rumo certo para quem está afim, e ele também mostra as opções corretas para quem está afim de escolher e viver. Ele não obriga. Aqui diz o salmista, na palavra do Senhor, que ele aponta, mas não obriga. Ele não bota a faca no pescoço, nem bota uma cruz puxando, diz, assenta-me logo. Ele não faz isso. Ele deixa o ser humano escolher, viu? Mas ele mostra que ele quer sempre nos conceder o melhor. E ele vem através da sua palavra e nos informa que ele não tem pensamentos maus a nosso respeito. Ele só tem pensamento de bem e não de mal.
Significa dizer que ele se importa comigo e com você. Você crê nisso? Diga glória. Ele se importa conosco. Viu? Ele se importa. E aí, quando a gente olha para a palavra, mostra que hoje nós somos convocados para seguirmos em várias direções. Em várias direções. Os anúncios de televisão, não sei se você já observou, tem uma rapaziada aí colocando os anúncios de televisão, 7.1. Já viu isso? Um negócio que resolve todas as suas dores, todas as suas causas, desemprego, só você tomar aquela cápsula que é a solução da sua vida, a mentira do inferno. Não vá atrás dessas propagandas, hein? Fica pensando que aquilo ali vai resolver a tua vida. Se você não fizer o exame, não souber qual é a taxa de vitamina que você está precisando do seu organismo, você está com um problema. Aí tu vai tomar aquele negócio ali, que vem com um tiquinho de cada coisinha, um tiquinho, mas cobra um dinheirão seu. E ainda diz que você tem direito a desconto de 50%, é mentira. Eu quero dizer para você que é mentira, você sabe o preço? Ele não falou o preço para você, mas diz que você tem desconto de 50%. Para você saber que você tem desconto, você tem que saber o preço antes, sim ou não? Mas não sei porque tem muita gente que se deixa enganar. Propaganda é enganosa, querido. E não diz que você ainda tem um direito a brinde, que você tem direito a isso, que você tem direito a nada. Você está pagando por tudo que eles estão falando no comercial. Então, você que já está com uma idade de quilometragem alta, vai fazer uma caminhada, um exercício. Não adianta você se entupir dessas drogas que está anunciando na televisão toda hora, e tem mais propaganda do que outra coisa, e repetindo, e massificando na tua mente, para você comprar. Não compre. Mas, pastor, eu não consigo marcar a meta, demora muito. Mas é melhor marcar e demorar do que você ficar tomando esses besterol que não vai resolver. Aí nós vemos que são anúncios que dão várias opções para nós, querido. Além de apelos feitos para partidos políticos, seitas, falsas religiões e dezenas de cultos de grupos, de outros grupos e cultos que não tem nada a ver com o Evangelho. Numerosas organizações, inclusive cristãs, procuram motivar-nos a apoiar alguma causa, viu? Acrescente a isso várias decisões que devemos tomar em relação ao nosso trabalho, nossa família, nosso dinheiro e nossa sociedade. E às vezes você se pega desesperado para encontrar alguém que te mostre o caminho certo. Essa é uma realidade. Eu quero dizer como pastor, como seu pastor, que eu não sou dono da verdade, não. Sabe quem é dono da verdade? Ele. Eu só posso falar aquilo que ele manda eu falar para você. Não posso acrescentar nada, porque senão depois ele me chama e... entendeu? Mistério? É lá e cá. Porque a espada que ele manda eu manusear, ela corta aí, corta aqui também. Então eu tenho que manusear ela como ele quer, senão ela me arrebenta. É assim que funciona aqui. Porque o mesmo Deus que eu estou ministrando para você, é ministrado para mim. Eu sou igual a você, eu não sou melhor. Sou sujeito às mesmas situações. Mas tem uma questão de você observar as coisas para viver melhor. E quando você observa do ponto de vista dele, olha, o negócio flui e funciona. Viu? Porque o desejo dele é que você venha viver do melhor. Por isso que ele usa o profeta Isaías para nos dizer, lá em Isaías capítulo 19, se nós quisermos, olha, ele fala assim, ó, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É para ouvir ele. Não é propaganda de televisão, não, querido. Cuidado com esse negócio, hein? E aí, se você estiver confuso quanto à direção a seguir, lembre-se que o Altíssimo ensina ao humilde o caminho.
No versículo 12, ele diz assim: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Em outras versões diz no caminho que deve andar. Ele instruirá. Mas para ele instruir, você tem que estar a fim de ouvir e ser instruído. Porque não adianta ele querer instruir e a pessoa não querer ouvir, querer deixar para lá, não, isso não é comigo não, fazer, então aqui, João sem braço, né? Ouvido de mercador. Sabe o que é ouvido de mercador? Você vai falando e a pessoa não está nem aí para você. Viu? É um negócio louco, mas é verdade. Porque ele vem e mostra na sua palavra que o temor a ele, ou seja, o temor ao Senhor, é reconhecer os atributos dele, os atributos de Deus sobre as nossas vidas. Olha, que você reconheça os atributos dele. Olha, diz o seguinte: os atributos dele, que ele é santo, que ele é poderoso, que ele é justo, que ele é puro, que ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é a fonte de toda a sabedoria. E aí, quando nós consideramos ele corretamente, ou seja, o nosso Deus corretamente, nós também podemos entender que somos pecadores, fracos, imperfeitos e necessitados. Aí, longe de nós, todo orgulho, toda soberba, toda inquietude, toda ansiedade, porque você reconhece quem é Deus na sua vida. Você reconhece quem é Deus na sua vida? Amém. Precisamos, a cada dia. Porque o negócio, cada dia, fica difícil demais de viver nessa terra. É difícil de conviver com o ser humaninho. Nossa, como é difícil. Como está difícil de se relacionar nesses últimos dias na terra. Quando nós reconhecemos quem ele é e quem nós somos, aí nós cairemos aos pés dele com humildade e respeito, né? E somente ele, podemos assim dizer, somente ele nos mostra como escolher o seu caminho. Escolher. E aí a palavra vem e nos mostra que o segredo do Senhor é para os que o temem, ou seja, para os que respeitam ele. Não é ter medo dele, é respeitá-lo. Essa é uma realidade. Você quer ver um exemplo de respeito? Num culto como esse aqui, eu não posso ficar atendendo o telefone no meio do culto, eu não posso ficar mastigando chiclete, comendo, batendo papo, falando. Por quê? Eu estou na presença do Deus maravilhoso, eu estou cultuando a Ele. Então tem que haver reverência, respeito. Essa é uma realidade. Então não é medo, é respeito. Mas por que muita gente não quer respeitar? Será que é porque ele não é onipresente, onipotente, onisciente? É porque não conhece. Aí, por não conhecer, falta com respeito indevido. E falta. Eu o respeito muito. E sei quem ele é. Por causa do relacionamento. Então, queira ter esse relacionamento com ele. Quanto mais você se aproximar dele em oração, em clamor, mais ele também vai se aproximar de você em resposta, em tratamento e palavra. Porque é o desejo dele nesses últimos dias sobre a igreja dele na terra. E ele está zelando pela minha vida e pela sua vida, no dia a dia, por causa do engano, da trapaça, da mentira, da falta de amor que está rolando no dia a dia na terra. É no seu trabalho, é na rua, na condução, é no mercado, é no açougue. Onde você vai, está havendo muita falta de amor. O ódio imperando em um negócio louco. As pessoas estão vivendo um egoísmo, centrado em si mesmo. Elas não estão nem aí para quem está do lado dela. Se a pessoa está passando mal, se ela está em pé, se ela está direito, isso está errado. Não estão nem aí. Por quê? Por causa da falta de amor que a Bíblia fala que aconteceria sobre a igreja nos últimos dias. E aí, nós vemos que ele oferece a sua íntima e duradoura comunhão para conosco, né? Com aqueles que o honram, reverenciam, e aos que têm por ele a mais alta consideração. Que outro relacionamento poderia ser comparado?
é uma pergunta que ele manda te fazer, a sua amizade com ele, ou seja, com o Senhor, de toda a criação. E relacionamento poderia ser comparado a essa amizade. Né? Por quê? Porque ela crescerá à medida, essa amizade, esse relacionamento, ele manda te dizer, em resposta a essa pergunta, que ela crescerá à medida que você honrar e reverenciar a ele. Não é em alguns quesitos não, filho, é em todos os quesitos que envolvem a tua vida. Seja casamento, namoro, noivado, vida financeira, vida espiritual, ministerial, vida familiar, vida com os colegas de escola, faculdade, colega de trabalho, com os vizinhos, é tudo que envolve a sua vida. Então não é uma coisinha não, é tudo, porque ele é o Deus da sua vida. Se ele é o Deus da sua vida, então tudo que envolve a sua vida interessa a ele, sim ou não? Fala para o seu irmão, ele está interessado na sua vida. Fala para ele, glória. E você já reparou? Os problemas da vida aparecem de mal a pior, sim ou não? Aparecer de mal, pode ser, meu Deus, podia ser diferente. É esse Deus único, poderoso, que pode inverter essa decadência, está a fim de tratar conosco cada dia mais. Ele pode inverter essa decadência na minha vida e na sua vida. E muitas vezes vai de mal a pior. E ele fala que ele muda. Mas eu tenho que estar a fim de viver essa mudança. Porque ele pode transformar nossas dificuldades em gloriosas vitórias, sim ou não? Sim ou não? Ele pode. Aí ele também mostra, através dessa palavra, que ele pode fazer acontecer, mas tem um requisito. Eu assim, ai Jesus, lá vem. Tem um requisito. Nós, como Davi, devemos clamar. Sabe o que Davi fez? Ele declarou assim, olha para mim e tem piedade de mim. Ele falou isso para o Senhor. Tem esse requisito, você tem que clamar. Se não clamar, como é que você vai ter resposta? Aí quando você estiver disposto a fazer isso, Deus poderá tornar o pior em algo maravilhoso. O próximo passo é seu. Ele manda te dizer que o próximo passo é seu, que ele já deu a sua direção para você. Aí você fala, mas pastor, não entendi, eu não estou conseguindo ver essa direção. Conversa com ele. Conversa com ele, abre o coração. Abre o coração para ele. Fala tudo que você tem que falar. Mostra para ele. Porque ele mostra para mim e para você que existem duas virtudes poderosas que são necessárias para preservarmos ao longo do caminho da vida. Sabe quais são as duas virtudes? Pega aí que essa vida agora, hein? A sinceridade e a retidão. Diga comigo assim, a sinceridade e a retidão. Então assim, duas virtudes, são necessárias na nossa vida. Sinceridade e retidão. O salmista pede para estar protegido por elas a cada passo. Por quê? A retidão faz com que tomemos conhecimento dos princípios do Senhor, esse Deus poderoso, e esforcemos para cumpri-los. Aí ele mostra que a sinceridade pastor, como é que é essa sinceridade? Ele falou assim, fala para eles que é ser quem de fato você é. Parar de querer viver uma vida que não é sua. Ficar passando para os outros de você não é aquilo. Eu tinha uma irmãzinha que frequentava aqui a igreja, que ela vivia uma vida improvável. Uma vida de mentira. E uma vez eu tive que chamar a atenção, não teve jeito. Você vai falar, mas o que houve, pastor? Ela me chegava aqui com um carro sem ar-condicionado, com o vidro fechado e pingando.
Aí eu falei, o que houve? O ouvido está com defeito? Não, é para as pessoas pensarem que meu carro tem ar-condicionado. Eu falei, você está vivendo uma vida de mentira. Que serve de Deus a você? Então o Senhor quer que você seja o que você é. Não pode endossar com mentira. Porque Ele é o Pai da verdade. Ele usa a verdade, que é a palavra dele, para me libertar e te libertar. E como é que agora eu creio na verdade, eu que creio na verdade, sigo um Deus de verdade e ando com mentira na boca e nas minhas ações? Não está vendo que isso não vai casar nunca? O negócio tem que casar, filho. Se não tiver esse casamento aqui, ó, não tem glória, não tem arrebatamento, não tem milagre. Tem que ter um encaixe. Se não houver, não vai rolar. E é uma coisa simples. É uma coisa do dia a dia meu e seu. Não tem nada inventado nisso aqui, não. Porque ele usa a sua palavra com simplicidade para mostrar para mim e para você a realidade de que envolve a nossa vida no dia a dia. Não tem nada assim surreal. Nossa, Deus me pediu uma coisa louca, uma coisa surreal. Ele não vai fazer nunca isso comigo e com você. Ele vai nos tratar com coisas simples. Muitas vezes quem quer coisas mirabolantes é o homem e a mulher. E você pode reparar que durante o ministério do nosso mestre na terra, ali, na presença dos discípulos, você vai ver que ele sempre usou de simplicidade. E ele nos aconselha a ser simples como qual animal? Fala aí. Como qual animal, irmão? Uma pombinha? Simples como a pomba, é isso? Prudente como a? Agora, tem gente que quer ser voraz como um gavião, ele fala, não é a pomba. Ah, não dá para mim, não. Como que não dá? Dá sim. Ele fala dos humildes. Humilde não é você deitar no chão e mandar o povo pisar em cima de você, não. É humilde na hora de falar, de se reportar alguém com educação, sem gritaria, na simplicidade. É assim que funciona com ele. Sem arrogância, com sinceridade, retidão nas palavras, sem invencionice. É assim que ele nos quer. E aí ele mostra que na questão da retidão, ser quem nós somos na sinceridade. Para quê? Para que isso não nos impeça, irmãos, que venhamos reivindicar, né, a glória dele sobre as nossas vidas, né, e venhamos viver. Se você não for você, como ele quer, na sua sinceridade, você vai querer reivindicar glória para você. Toda vez que você receber alguma coisa, que você alcançar alguma vitória, você vai querer ser reconhecido. E aí, você está fora do padrão dele, dos princípios dele. Então, toda a glória é para ele. Toda a honra é para ele. E nós vamos continuar sendo sempre simples, certo? É assim que funciona. Ah, ele manda te lembrar que a tua roupa não fala por você. E você tem que ser servo e serva dele. Mas tem uma questão. Existem locais que você vai, que você precisa estar bem trajado. Porque se você não tiver, você não será bem recebido. Então, por favor, procure se informar antes de você ir aos locais para resolver problema. Não vá de chinelo de dedo para dentro do banco. Todo maltrapilho. Você não vai ser bem recebido. Não vai tratar de um negócio de qualquer maneira. Com roupa rasgada, suja, fedendo. E da hora, sem não toma à frente, ele vai lá, está difícil, hein? Está ficando difícil dessa forma. Porque você tem que entender que as pessoas que vão lidar com você, elas olham a tua aparência. Mas o nosso Deus nos vê no interior, sim ou não? Ele nos vê por dentro. Mas você não está lidando com... Quando você vai lidar com o homem, com a mulher ali, você não está lidando com o Senhor, você está lidando com o homem e a mulher natural ali.
Então, por isso que você tem que observar as coisas para saber como lidar com as pessoas. E ele te capacita para isso. Você crê? Diga glória a Deus. Ele nos capacita, querido, para lidar com as pessoas. E tudo é a forma como você fala, como você trata. Aí você vai tratar de um negócio, chega lá e você conta uma piada. Você vai tratar de negócio. Como é que você vai chegar numa reunião de negócio e vai falar piada? E como é que quer que Deus abençoe? Não, Nanina, não. A sua palavra tem que ser sim e não acabou. E ali você tem que estar posto de conhecimento daquilo que você vai, qual assunto você vai abordar ali. Você não pode chegar lá falando de novela e de jogo de futebol. Fala sério. Você vai tratar de negócio. É assim que funciona. E no relacionamento com ele, é mais em cima. Com ele, com esse Altíssimo e Poderoso, quando você tem intimidade, mais no coração para ele. Ele vai te ouvir, mas você prepare para ouvi-lo. Porque ele gosta também de falar. E fala muito bem. E fala exatamente como você vai entender. Sabe por quê? Porque ele que te gerou no ventre da sua mamãe. Foi ele. Então ele sabe quem é você nos mínimos detalhes. Então por isso que ele está usando essa palavra aqui hoje, para te mostrar que nessa palavra que ele mostra o caminho certo, e para você trilhar nesse caminho tem que ter sinceridade e retidão. Porque se não tiver, não vai rolar. A colheita, os resultados não serão favoráveis. Porque ele está te revelando nessa noite mais 2 princípios para a sua vida: sinceridade e retidão. Porque ele quer que você tome conhecimento dos princípios dele na sua vida através da retidão, que você venha se esforçar em cumpri-los. Eu tenho que me esforçar e você precisa se esforçar no dia a dia da sua vida. E você já reparou que nessa vida não dá para viver sem regra? Tudo tem regra? Sim ou não? Tudo tem regra. Dentro da sua casa tem regra do pai e da mãe. Fora de casa tem regra da sociedade. No trabalho tem regra do trabalho do patrão. Da chefia. Na faculdade também tem regra. Então, todo lugar que você vai tem regra. Inclusive na igreja dele. Tem regra. E aí, se você não se enquadrar nas regras dele, que não é nada absurdo, é uma questão de aceitar ou não, se você aceita, as coisas fluem e funcionam na sua vida, que é uma maravilha. Se você rejeita, você começa a ter problema no dia a dia da sua própria vida, porque ele não vai se impor a você. Como esse Deus de finíssima educação e gentileza, ele não se impõe. Ele mostra os princípios dele. Aí cabe o homem e a mulher querer aceitar e seguir ou não. É simples assim. Não sei porque o homem e a mulher muitas vezes complica o servir, o adorar esse Deus tão maravilhoso, que está sempre disposto a nos ouvir, sempre disposto a nos abençoar, sempre disposto a nos mostrar o caminho certo, correto, para a minha vida e para a sua vida. Ele está sempre disposto. O problema é que a carne do homem, que traz aquelas velhas manias lá de trás, né? Aqueles velhos costumes, que é trazer essas manias para o relacionamento com o Altíssimo. Dá piti, fica com raiva, fica com um beijinho para fora, quando o Altíssimo diz não. Agora eu te pergunto, quando ele fala não para nós, é para o nosso bem ou para o nosso mal? É igual quando uma mãe fala não para o filho. Que bate o pé, que as pirraças, diz que vai, que ninguém manda nele. Tem gente que faz isso com o Altíssimo. Ele fala, é mesmo, né? Tu se manda? Ah, tá. Aham, isso. Vai lá, tenta. Tenta, vai lá. Aí quebra a cara. Lembra de Jonas? Achou que se mandava. Achou que se mandava. Falou que não ia para Nínive porque aquele povo não merecia salvação, coisa nenhuma, porque eles tinham trucidado os judeus, o povo dele, e quem não ia lá pegar arrependimento para ninguém, porque sabia que Deus ia perdoar ele, então ele não ia lá não. E não era povo que comia gente. Os canibais,
miseráveis. E o Senhor falou, mas eu quero que vá lá. Ah, não vou não. Deixa eu vou pegar o outro barco, vou pegar o transatlântico, eu vou para outro lugar, não vou para lá não. Aí o Senhor olhou e falou assim, Espírito Santo, acha que se manda, mas vai. Ele esqueceu que eu comando a natureza. Ele esqueceu que eu mexo com todas as coisas. O Senhor está mandando te dizer, você que está aqui nessa noite, ele comanda tudo. Hã? Se ele quiser, ele tira o emprego hoje, deixa sem nada. Permite que as coisas acabam na sua vida. Quebre tudo dentro da sua casa. Perca tudo. Tu está pensando que eu estou inventando? Olha, por exemplo, de Jó. Jó tinha tudo, filho. Jó era bilionário, trilionário, sei lá o quê, de tanto alho. E perdeu tudo. Mas tinha um propósito. Esse propósito não tinha a ver com Jó, tinha a ver comigo e com você que está aqui nessa noite. Exemplo para mim e para você. É assim que funciona com ele. Então entenda. Jonas foi e falou que ia, não ia, não vou. Ele falou, vai. Aí o que ele faz? Mexe com a natureza. E o barco quase afundando que ele entrou. E aí começaram a aliviar o barco. E aí foram lá ver que tinha alguém lá onde não deveria estar. Tirando uma soneca para fugir dos problemas. Você faz isso quando você está com problema? Você vai dormir? Por que você não vai orar? Vê se aí dormir, tomar remédio para dormir, porque tu não dobra o teu joelho e vai orar e falar com ele. Porque ele está afim de te ajudar. Mas esse negócio de ficar fugindo de problema não é para você nem para mim. Porque ele está nos vendo o tempo todo, sim ou não? Fala para quem está do teu lado. Ele está bem te vendo agora. Era para ter condição, você não tem certeza? Não. É aqui. Está vendo? E não dá para fazer nada que ele não veja. Entenda isso, não Jesus. Não dá. E João achou que dava. Não dá. Ele então falou, vou mostrar para ele que não dá. Para fugir da minha presença. Mexeu com a natureza. E aí foram perguntar, acordaram, rapaz, nós estamos quase afundando, você está aqui tirando um ronco? Vamos lá, rapaz. Vai ajudar a gente. Rapaziada do babá, vamos já dentro. Ele falou, eu sei porque que é isso. Foi consciente, a culpa é minha. Eu que estou errado aqui. É mesmo? Eles me pegam e me jogam na água. Sabe por que ele não podia pular na água? Por conta própria? Ele seria suicídio. Mas alguém tinha que jogar ele. Por isso que ele fala para eles, não pode me jogar que vai acalmar. Ela estava consciente que ele estava errado. E corajoso, né? Ele reconheceu o problema, né? Com certeza se arrependeu da atitude que tomou. E, rapaziada, é isso mesmo? Pode me jogar. Pegaram ele e jogaram no mar. Acabou. O mar ficou calmo, tranquilo, sereno. E aqueles homens viram que era Deus naquele negócio ali. Assim como é ele na tua vida também. Você vê isso? Ele na tua vida. Ele está mostrando através dessa palavra que é uma realidade de tratamento, relacionamento com ele. Não é a coisinha da carochinha, não é a historinha da carochinha. É a realidade. Entenda isso. É situações que você vai viver. E que ele vai permitir que você viva. Mas por quê, pastor? Porque muitas das vezes são escolhas que você faz. São palavras que você declara. Na hora da raiva, aborrecer, acha que se manda. Não se manda. Assim como Jonas achou que se mandava. E depois, por milagre ser grandioso e maior, ele mandou uma sardinha que engoliu Jonas. Não me pergunte como é que foi o negócio, porque isso aí só ele explica, e na hora que você está lá nas bolas do poder, eu falo assim, me explica esse negócio aí, como é que a sardinha conseguiu engolir Jonas? Porque tem gente que duvida do grande peixe, fala que a garganta era muito miudinha. Fala sério!
Ele carregou já na boca, no estômago, sei lá onde, no ouvido. Deu um jeito, mas que levou, levou. O propósito do Senhor, filho. O problema é que as pessoas ficam tentando descobrir o mistério de Deus na terra. Não vai rolar nunca. Porque mistério, com ele, melhor, milagre, ele não se explica. Ele faz do jeito dele, da maneira dele. Aí você fala, gente, como é que isso aconteceu? Aí para você, vai ficar maior? Uma sardinhazinha. Engoliu o Jonas. E depois soltou ele lá. Justamente aonde ele tinha que estar. E aí ele fala, eu não falei que você tinha que vir para cá? E aconteceu o que o Senhor queria que acontecesse. Então, é assim que funciona. Só que ele manda te lembrar nessa noite, e quando você não está afim de honrá-lo e agradá-lo, ele pode te substituir. E ele não tem problema com substituição. Mas, apesar da substituição, quem se deixou ser substituído vai pagar um preço com ele, de acertos de conta. Porque ele não perde tempo nem comigo, nem contigo. Ele acerta os nossos passos na presença dele. Você crê isso? Ele acerta. Então, se ele acerta o espaço, é para mim viver o acerto e não o erro. Mas tem gente que ele acerta o passo e volta para o caminho errado. E depois fica reclamando da vida. E ele fala, mas eu não falei que eu troquei meu fardo, eu troquei o teu fardo pesado pelo meu querer, e você foi lá, pegou o fardo pesado de volta, botou nas costas e fica reclamando que eu não te abençoo. Você sabia que tem muita gente fazendo isso na terra? Porque não medita na palavra dele. Aí vem desânimo, canseira, fadiga. Ai, tem para a igreja de novo, gente? Que isso? Eu já fui terça, não vou quinta, não vou domingo, não, domingo à noite. Vou só na outra quinta. É só que essa quinta nunca vai chegar. Sabe por causa de quê? Faltou o prazer de estar na presença dele. Como o salmista declara, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do vizinho, da Maria, do João, ou foi do Senhor? Foi do Senhor, sim ou não, igreja? O prazer. Se está faltando esse prazer dentro de você, tem alguma coisa errada acontecendo, hein? E não é da parte do autismo, está em você, não é com o autismo. Porque eu tenho que ter prazer de estar na presença dele. Prazer, não é qualquer coisa. Afinal de contas, o que ele fez na tua vida? Foi um negocinho? Não, foram grandes coisas. Para você chegar até aqui hoje, ele fez grandes coisas na tua vida. E vem fazendo. E vai continuar fazendo. À medida que você queira se relacionar com ele, que você queira uma proximidade com ele. Ele vai continuar fazendo. Sabe por quê? Porque ele te ama. Ele ama. Ele não inventa, ele ama. E é um amor incondicional. Aí você fala assim, poxa, mas é um amor incondicional? Mas por que eu tenho que passar por isso? Aí entra na questão dos princípios dele, aprimoramento, viu? Para mostrar a você que você também, a recíproca da sua parte para com ele tem que ser verdadeira, não é só ele amar, e na hora da recíproca ser verdadeira não tem amor. Tem jogo de interesse? Não, se o senhor fizer isso, eu faço isso. Se o senhor fizer aquilo, eu falo aquilo também. Com ele não rola esse tipo de relacionamento, não, querido. Troca? Não vai. Porque ele não fez troca comigo com você. Ele nos amou primeiro e continua nos amando. E qual o interesse dele? Olha o interesse dele. Nos proporcionar vida eterna. Gozo eterno. Satisfação, alegria, paz, segurança. Esse é o prazer dele através desse amor glorioso dele para comigo, para com você. Agora, e da nossa parte? A recíproca tem que ser verdadeira, irmão. Porque senão a coisa não encaixa. E a concorrência começa a gritar que eles não têm o direito que você tem, que eu tenho. Sabe qual é o direito? Né? De casa própria, carro do ano, pipipi, papapá, popopô.
bombom, chocolate, docinho, chiclete. Não é isso não, filho. Direito de vida eterna, você tem. O inferno não tem. Eles ficam irados com aquele, com aquela que tem esse direito, porque reconheceu o Senhor como seu Salvador, mas na hora de viver os princípios de Deus, quer viver os princípios da carne, do eu, da soberba, do orgulho, da ganância, da mentira, e acha que vai coadunar com a verdade dele. Não, vai dar conflito. E aí, quando dá conflito, a rapaziada grita. Queremos fazer picadinha do fulano, da fulana. Ô, tio, aí, ó, tá andando na nossa escritura. Eles também têm escritura. Sabe qual é a escritura dele? Mentira. Do Altíssimo, verdade, nada mais do que a verdade. E o inferno, nada mais do que é mentira, mentira, trapaça, engano, rolo, doido. Mas eu assim, rapaz, paremos para pensar. A retidão era antiga. Este caminho é o caminho do pastor. Aí, e a sinceridade verdadeiramente nos permite afirmar: eu caminharei constantemente nele. Ou seja, nesse caminho da vida. É estreitinho, não é largo. E é tão estreito que não tem vantagem, só tem verdade. E tem princípios de verdade para mim e para você. E continua sendo estreito, não alarga nunca. Mantenha na estreita. Estreitinho. Ele mostra na palavra que o caminho que ele nos indica que é o correto, o certo, é estreito. E não dá para sair fora. Você tem que se manter no caminho. Se você se manter no caminho, glória. Se pular fora, problema. Mas se você se deixar levar pela sua vontade, você vai trilhar o caminho bem largo das facilidades e massageiam o ego, o eu. Ele diz que você tem muitas vantagens com a concorrência. Ele diz que com Deus você não tem vantagem nenhuma. Quem falou? Nós temos muita vantagem com ele. Se você seguir os princípios dele, você vai ter muita vantagem. Vantagens verdadeiras que colaboram para a tua vida eterna. E colaboram para a tua vida no dia a dia aqui nessa terra. Porque é ele que te guarda, é ele que te livra, porque ele é o guarda fiel de Israel, ele que te protege, ele que cega o inimigo para não te atingir, e se te atingir porque tem propósito. Tudo acontece na sua vida debaixo das mãos poderosas dele. E nada foge ao controle dele. Você quer isso? Diga glória a Deus. Nada foge. Então, em nome de Jesus, siga os princípios dele, está na palavra. Sinceridade, essas duas virtudes tem que rolar na tua vida. Tem que acontecer. E tem que ser vivida. Porque aí você vai começando a entender que a coisa funciona. Funciona. Eu vou te dar um exemplozinho para você pegar um negócio. Um upgrade do pulo da ovelha. Pega aí. Suponhamos que você está com uma dívida. O Senhor falando que quer te prosperar. Ele prospera, que ele faz, acontece. Aí chega a hora de você receber o seu pagamento. Aí você não vê de tirar o dízimo antes. Você vai pagar junto. Esse é o princípio dele? Se olhar na igreja, porque você não está demonstrando um ato de fé. Eu vou te falar um exemplo meu. Uma vez eu passei por uma situação que ele me testou. Eu tinha que entregar o meu dízimo. Eu sempre fui fiel. Só que não tinha dinheiro de passar no outro dia para mim. Eu fiquei numa situação, falei, Senhor, pela fé,
eu tenho que trabalhar, eu tinha que ir para Niterói, lá para São Gonçalo, que é lá bem distante, e era o ônibus mais caro, e eu não podia botar farda para morrer, e negócio doido. Aí eu falei, eu creio que entreguei meu dízimo. Todo dia eu me arrumei todo, como se tivesse bolso cheio da grana, 0,800 bolso, e foi pro banco. Eu falei assim, olha, tu és um Deus de milagre, o senhor faz o motorista me reconhecer, sei lá o que o senhor vai fazer, ele abre a porta para mim, eu entro, tá tudo certo. E aí tinha que entrar pela porta, esse ônibus só tinha uma porta, que era justamente a porta da frente, e eu fiquei pronto. Aí foi dando horário, falei, senhor, está ficando no horário do ônibus. Me ajudar aqui, o negócio tá difícil. Mas eu creio em ti, eu vou agradecer. Fui agradecendo. Quando o ônibus, fiz sinal para o ônibus simplesmente veio, a glória de Deus, parou com o motorista. Ué, eu ia para já. Entrei dentro do ônibus. Aí fiquei lá chorando no meu canto, agradecendo. Aí na volta eu tinha dinheiro, que aí eu fui sacar o dinheiro para me poder ir embora para casa. Depois dizer glória a Deus? Glória a Deus. Ou crê ou não crê. Ele te vai botar você em teste, ô crente. Com ele é assim, ou você confia ou não confia. Porque na hora de dar o que você tem, beleza, eu quero ver na hora que ele vai falar. E aí, agora que eu quero ver, você crê em mim que eu te prospero? É como se você tivesse vamos dizer assim, diante de uma cruz, você tem que tomar uma decisão, ou direita ou esquerda, ou você vai seguir em frente aqui agora. Como é que eu vou fazer agora? Ele fala, agora eu quero ver. Você não explana a minha palavra, você não declara a minha palavra, eu quero que você crê na palavra que você fala. Sabe o que quer dizer para mim e para você? Eu tenho que viver o que eu falo, o que eu prego. Eu não posso falar uma coisa aqui e lá fora fazer outra. É isso que está rolando no meio do evangelho nesses dias. Mas não interessa o outro. Os outros, você não é os outros. Você é você. E Deus vai tratar com você. É com você. Ouviu, crente? É com você, no particular. Não tem invenção, não, filho. E esquece quem anda dando mau testemunho por aí. Não interessa. Não interessa se é pastor, se é presbítero, se é diácono, se é evangelista. Não interessa. Não interessa, porque esses cargos é para a administração da igreja. Mas na hora da chamada, o gabinete do Altíssimo, é individual. E não tem ninguém para dizer, a mamãe vai dizer, filhinho, você está errado. Olha o que você anda fazendo. Olha a maneira que você canta. Olha a maneira que você faz as coisas. Não vai ter ninguém, não. Ele vai te chamar e vai falar. Vamos lá. Por que você acha que você tem direito de entrar no meu reino? Aí, filho, não dá para consultar universitário, telefonema, pedir ajuda do papai, da mamãe, da vovó, do vovô. Não vai rolar, é você com ele. Então, o dia de decisão é hoje na tua vida. Decida acertar com ele. Porque amanhã pode ser muito tarde. Hoje. Não tem amanhã. Hoje. Ele precisa da decisão, é hoje. Amanhã ele cuida, porque o amanhã pertence a ele mesmo, o nosso futuro está na mão dele, e ele conhece o nosso passado, presente e futuro, porque ele é o princípio, ele é o hoje, o presente, e ele é o fim. Então, ele é o alfa, ele é o ômega. E ele manda te dizer que ele te ama. Acima de todas as suas falhas, todos os seus defeitos, ele te ama. E o desejo dele é realizar conserto, mudança, desde que devemos querer e desejar isso. Simples assim. Não sei por que as pessoas complicam tanto relacionamento com ele. É só entrar nessa virtude, aí aceitar essas duas virtudes, sinceridade, retidão, e vamos que vamos para cima. E aí ele vai conosco, e aí ele vai dizendo, é por aqui. Não, aqui, comigo, vamos embora. Bora, esforça, tem bom ânimo, vai nessa tua força, por que faz força nenhuma? Na sua pequenininha força, vai embora. Estou contigo. Vão tentar te parar. Mas não vão conseguir, vão tentar te apavorar com medo, te parar com medo, mas você vai continuar em frente. Porque eu te dou coragem, renovo as tuas forças e te aprimoro na minha presença. Eu ouvi um glória? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Até aqui.
Curva sua cabeça, feche seus olhos. Eu creio que o Senhor falou com vidas aqui nessa noite, porque a palavra dele diz que a palavra dele não volta vazia, mas dá prazer naquilo que ele a enviou. Eu creio que há mudanças acontecendo no interior de vidas aqui nessa noite, porque você compreendeu a verdade, a mais pura verdade que foi revelada pelo Espírito Santo sobre a tua vida. Individual. Então, se tem alguém aqui no nosso meio que precisa hoje reconhecê-lo como seu salvador pessoal e deixar ele fazer uma mudança na sua história de vida, essa é a tua oportunidade. E você tem esse direito, ele manda te dizer, você tem esse direito de sair do seu lugar e vir à frente do altar dele, para que possamos orar pela sua vida, te dando um bem-vindo a esta família. Pai, eu coloco cada vida aqui nas tuas mãos. Senhor, se a pessoa tiver vergonha, medo de vir à frente sozinho, Senhor, que a pessoa que está ao lado lhe acompanhe. Peça a pessoa que está ao seu lado, para lhe acompanhar. Pai, eu coloco toda a tua igreja nas tuas mãos, porque tu conheces cada vida que entrou aqui nesse lugar, nesta noite. E tu sabe como tratar com ela, como tu já vem tratando com ele, com ela, revelando esses princípios da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por tu nos mostrar o caminho certo. Muito obrigado por nos mostrar o caminho correto. Muito obrigado por nos indicar as coisas, as decisões certas, Pai, para que possamos viver uma vida digna de vida eterna na tua presença, Senhor. Vida de resultado, vida de transformação, vida de cura, Senhor, vida de milagre para a glória do teu nome. Porque tu és aquele que nos conhece, tu és aquele que nos alcança pela sua palavra, pelo agir do teu Espírito Santo, porque tu és aquele que conhece a cada um que aqui está nessa noite, por dentro e por fora, Senhor. E tu sabes aonde tocar e como tocar, para que ele venha viver uma transformação de vida, uma cura interior, Senhor. Por isso eu declaro, Senhor, a tua igreja edificada, abençoada em nome de Jesus. Igreja, você foi abençoada, diga glória a Deus. Glória.